Fiquei assustada com relação ao número de pessoas ansiosas e mais ainda com ansiedade patológica. Eu queria que o senhor diferenciasse para mim, senhor Fásber, o que é ansiedade e a diferença da ansiedade patológica ou não. Olha, todos nós, quando estamos em frente a alguma coisa nova, nós temos um estado de ansiedade. Essa ansiedade é produtiva porque nos leva a fazer a coisa que nós estamos querendo fazer. Então, essa ansiedade é uma ansiedade que nos leva à realização. Essa ansiedade é uma ansiedade saudável. Sim. Todos nós, seres humanos, temos. Ela não nos afeta, não nos prejudica em nada. E não afeta o organismo e não afeta nossas atitudes. Nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos operacionalizar as coisas de uma forma natural. Quando ela começa a prejudicar o funcionamento mental, ou o funcionamento emocional, ou até o emocional no sentido orgânico, Sim. aí ela passa a começar a ter uma situação chamada patológica. Ela pode aparecer até de formas de pânico, de formas de a pessoa ter gastrites, ter asma brônquica, pode aparecer de várias formas a ansiedade negativa. Agora, doutor Marcelo, como a gente viu ali pelos números, de 10, 7 são ansiosos. E desses 7, 4 sofrem com essa que é a chamada patológica. O que o senhor nos orienta sobre os fatores causais dessa ansiedade? Que essa que é a chamada patológica. Ó, a primeira coisa, tudo está no nosso cérebro, né? Nada está externo. Tudo está aqui dentro. Então, isso vai decorrência muito do que nós aprendemos na nossa infância, da nossa educação, que nós formamos os sistemas neuronais do nosso cérebro. Porque o cérebro traz mais ou menos... O senhor vai mostrar para a gente? Para você ter um esquema... Olha aí, pessoal, vai desenhar, tem didática um aqui esquema completa, mais né? ou menos assim, que chama-se córtex cerebral, né? Aham. Sim. E tem uma parte aqui no centro que é chamado hipotálamo. Que é do tamanhozinho de um grãozinho de feijão, né? Não, um pouquinho maior. Maior um pouquinho. Então, essa ansiedade que está localizada no cérebro, aqui no córtex cerebral, é uma ansiedade manipulativa. É uma ansiedade que prejudica nosso relacionamento, prejudica as nossas atividades, prejudica o nosso corpo. Já a ansiedade que vem natural do ser humano, que está aqui localizada nessa área do hipotálamo, é uma ansiedade que todo ser humano tem, qualquer animal tem. É uma ansiedade que é de nascença. Nós Porque temos por aqui estar as ali no emoções. sistema límbico é aquilo que a gente tem até de limite, Isso, né? isso. Nós podemos até... É protetiva, então. Tem uma maneira muito prática de decorar isso para o leigo, assim, que não está acostumado a isso. Ah, conta pra gente, A então. gente pode usar a palavra trama. Trama. Olha só, que legal. Então, a palavra trama, a gente pode ver a tristeza, a raiva, o amor, o medo e a alegria. Essas emoções são emoções autênticas, que todos os animais vertebrados mamíferos nascem com elas. Então, elas nos ajudam a resolver todos os nossos problemas. Agora há pouco você estava falando com o pastor aqui sobre tristeza, não é depressão. Aqui a gente tem que saber separar o nome das coisas. Sim, né? claro. Porque se você chamar isso aqui de picolé, eu vou pedir para você chupar o picolé. Aí você não vai chupar, né? Porque isso aqui não é picolé. Isso aqui é um pincel atômico. Então nós temos que saber que tristeza é uma reação normal a uma perda. Assim como felicidade e alegria são também outras coisas. De realizações. Verdade. Então a tristeza, toda vez que nós temos uma perda, nós temos a tristeza. A tristeza tem a função de elaborar a perda. Se você perdeu, você elaborou a tristeza, elaborou a perda, a tristeza. Você chora, depois alivia. A depressão, que você falou depressão, já é demorada. Se faz 6 meses de depressão. Aí já é um estado, aí já é uma situação doentia. Sim. Já é uma situação doentia. A raiva, por exemplo, você está com raiva de uma pessoa que está atrapalhando você, está perturbando aqui o ambiente, você diz, para, fica quieto. Aí você botou limite. A função da raiva é botar limite. Não é xingar o outro de filho daquela outra. Isso é mal educação. Sim. Isso não é raiva. A raiva é só para com isso, chega. Sim.
É saber se colocar e colocar o outro no lugar. E isso, por exemplo, se eu ficar aqui agora, começando a te chutar, o que é que você faz? Aí nós vamos ter que ou sair correndo, ou então... Ou então fala. Ou então nós vamos ter que falar, ó, pra lá. Isso eu continuo. Eu vou preferir sair correndo, porque senão... Não, mas tem outra maneira de você aprender a fazer isso, é usar a sua raiva. Você dizer desse jeito, Marcelo, se você não parar, eu vou embora. Ou então, Sim. como aqui é a sua casa, você diz, se você não parar, eu vou te botar para fora. O que não pode é externar, pagar ali, ou então vou porque te se chutar você também. me chutar, aí a raiva, aí já passa a ter briga, agressividade. Aí vem a violência. Então é a Você tem que aprender a se proteger. A raiva tem função de proteção. Então botar o é a limite. escolha que você estabelece para a sua reação. Isso. Agora, se você está saudável, você tem essa escolha Sim. neuronal. Se você não está saudável, aprender um padrão. Se você, quando pequeno, aprendeu a dar o troco, Bateu, levou. aí você vai funcionar desse jeito, você vai escalonar essa raiva, que não é daqui mais, é daqui. Você está entendendo? E você não vai aprender a ter saúde no corpo, porque as emoções daqui, elas produzem alterações, sintomas psicossomáticos, que alteram, tipo gastrite, tipo asma bronca, tipo cólicas, tipo lesões de pele. Tem muitas lesões de pele que são problemas extremamente emocionais. Vitiligo. Aí a gente vê como que a Bíblia é riquíssima quando a Bíblia ela nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal. Exatamente. Está falando de uma pessoa que emocionalmente Sim. ela é saudável e quando também escolhe perdoar quando o Senhor Jesus nos ensina. Te feriu o lado, ofereça o outro. É uma escolha considerando bem essa trama Diante aí. da raiva. Isso. Aqui a gente colocaria coisa, você bate, eu digo assim, para. Eu não ofereço, eu não tenho essa grandeza de Jesus. Pois é, mas ali é o ponto, é ali é o exatamente, alvo. ali Nós é o alvo, temos o mas alvo. você não dá o troco. E até Sim. para também Vai não acomodar escalonar. antes. Você tem que buscar, é uma Exatamente. perseguição, é um desafio. O amor, o que é? A finalidade, então nós vimos a finalidade da tristeza é elaborar perdas. A raiva proteção. é botar proteção, limite. O amor é aconchego. Se você se aconchega, por exemplo, se chegou agora e fez assim comigo, né? Oi, tudo bom? Assim nós tivemos o amor. Se viu um copinho de água ali Tive um agora... copo de água, foi atencioso comigo. Então, isso é amor, isso é carinho. O carinho chama carinho, gera aconchego. Toda a finalidade do amor, aconchega. Agora, tem pessoas que você me faz um carinho e começa a chorar. Não está certo. Quer dizer, esse choro está mascarando a emoção verdadeira. A sua expressão genuína está comprometida pela sua doença. Porque tem muitas pessoas que veem cena de amor, choram. Elas não sentem aquele afeto de estar, pô, como é gostoso aquilo, como é bom. Propaganda de margarina, vai lá e chora. Esse cara sou eu. É, Carol Malta. Medo é uma situação que tem, por exemplo, medo de elevador, medo de avião cair, medo de barata. Esses medos não são daqui. O medo que é daqui é só aquele medo que há uma situação real de ameaça. Também protetivo. É protetivo, porque você tem que ter uma atitude de cautela frente ao medo. A pessoa te ataca com um revólver, você fica com medo, tem a reação de medo. Aí você fica cauteloso, como é que eu vou agir, como é que eu vou sobreviver àquela situação. Você uma pessoa vai sair joga o carro em cima de você, aí você fica com medo, tem reação de medo. Aí como é que eu vou me proteger nessa situação? É aquele pensamento também que te protege, prévio, por exemplo, preciso sair à noite, só que então eu não vou atender meu celular, vou colocar ele assim no bolso, Esse medo também inclui ali, doutor? Não, porque... Ou já está ali, já processado no corpo? Aí já teria... Depende, porque tem duas coisas. Se eu, por exemplo, se você vai beber, se você vai sair à noite, vai beber, aí você está tendo uma proteção, uma cautela, porque você não vai atender uma pessoa alcoolizada. Aí você se protegeu. Toda vez que você tem uma cautela, uma proteção, porque eu, por exemplo, eu sou médico, mas eu não estou disponível 24 horas. Às vezes eu tomo minha cerveja, eu tomo meu uísque, você toma minha pinga, e se você me procurar, eu vou ter que dizer, não estou com condições de te atender, mas eu quero que você atenda. Quando melhorar, eu te atendo. Ótimo. Porque a gente tem que ter coerência. Claro. Então, o medo, ele faz uma cautela. É uma prudência. É uma prudência, palavra muito bem colocada. O que é alegria? Comemoração. Gol! Pronto. Do Galo.
Gol do Galo, comemoração. Toda vez que você está comemorando, aí você está vivendo alegria. É uma exaltação. É uma exaltação. Agora, veja bem, a gente vê muitas vezes as pessoas, por isso que você me falou, 7 pessoas têm ansiedade, mas elas têm distúrbios emocionais outros, que nós podemos chamar isso de ansiedade, genericamente. Por exemplo, quantas pessoas estão recebendo homenagem? Ouviram do Ipiranga mais explostas e quase tudo. Está sendo homenageado e está chorando. Então não casa uma coisa com a outra. Tem que haver o casamento entre o estímulo e a resposta. Sim. Se não houver casamento entre o estímulo e a resposta, há uma distorção emocional. O nível de inteligência emocional da pessoa está lá embaixo. Aí tem um comprometimento, a ansiedade já entra como consequência disso. Aí vai tendo seus travamentos ali diante das circunstâncias, né? Gerando essa somatização que se manifesta em doenças. Exatamente. Porque, veja bem, tudo que é emocional é químico. Tudo que é emocional é químico. São neurohormônios que são liberados aqui no cérebro. Esses neurohormônios que são liberados aqui, são neurohormônios específicos, né? Sim. O neurohormônio que promove tristeza é diferente daquele hormônio que comemora. Olha aqui, as reações são diferentes. Então, as substâncias têm que ser diferentes. Mas acontece o seguinte, que essas substâncias aqui, às vezes, elas são naturais. Mas quando vem a naturalidade da emoção, aí vem o hipotálamo aqui, põe uma substância aqui bem grande, dessa quantidade aqui. Essa daqui é pequenininha. Então passa a ser dominada por essa emoção aqui. Então, um pequenininho, uma sobreposição, né? E uma colher. Uma colher de neurohormônio produz isso daqui. Aí vai ser substituído. O indivíduo vai aprendendo aquele padrão e vai distorcendo a sua vida emocional. Aí você vai começando a chorar quando está alegre. Aí você vai começando a ter raiva quando tem afeto. Por exemplo, tem maridos que às vezes viajam, né, para trabalhar fora, aí a mulher começa a brigar com ele. Aquela briga não é daqui. Porque ela está triste, porque ele vai sair, porque perda não é uma perda definitiva. Mas a reação dela é... Mas ela vai começar a brigar com ele, porque ela não sabe entrar em contato com tristeza. Uma mulher saudável diria de jeito, ô meu amor, eu estou tão triste que você vai viajar. Vou sentir sua falta. Pronto. Aí ele abraçaria ela, não fica triste não, eu volto daqui a pouco, eu vou lá, vou estar de volta com você, vou curtir você, vou pensar em você, vou te telefonar quando eu chegar lá. Aí, saudável. Agora, vamos botar uma situação doentia. Pô, você vai me abandonar? Que história é essa? Você não cuidou direito da camisa, você deixou tudo desarrumado, não pagou as contas. Ela tem motivos e motivos para fazer a briga. Aí ela não entra em contato com a tristeza. A briga vem daqui, a raiva vem daqui. É uma raiva falsa. Show de então, bola. Pode ter várias emoções, tipo ansiedade, angústia, medo, fobia, depressão. Pode ter falsa alegria, falso afeto, pânico, a fobia. Pode ter desespero, pode ter rejeição, pode ter culpa, pode ter ressentimento, pode ter triunfo maligno, rivalidade, sadismo. São um grupo de emoções que estão aqui no córtex, que não tem como finalidade a saúde. Tem como finalidade criar situações manipulativas entre os seres humanos e estimular os seres humanos no seu processo destrutivo. Entendi. Eu queria até perguntar, uma aula, né? Gostei. É professor também, Foi né? legal? Foi Professor Obrigado. ensina mesmo. Eu queria até aproveitar e perguntar para o senhor também, com relação, ele deu aquele exemplo, o Serginho começou falando, quando dá aquele friozinho ali diante do emprego. Às vezes a pessoa ela teve uma experiência ruim. Em uma vez, ela foi a uma determinada empresa e foi dito, ou você é muito tímido, ou falou alguma coisa que registrou e marcou. Como ressignificar para que em uma outra oportunidade ela possa se dar melhor e superar aquela fala que ela teve? Porque às vezes o que ele disse foi real, só que aquilo não entrou bacana. Tem 3 situações aí, Carol, que são distintas, tá? Primeiro porque a saúde é pé no chão. Se eu estou aqui agora pensando
em vocês, estou centrado em vocês, então eu estou com o pé no chão. Sim. Se eu estiver aqui pensando como é que eu estou me saindo, eu já saí do pé no chão. Se eu for começar a pensar como é que estão me olhando, como é que eu estou me saindo, será que eu estou me saindo bem, eu já deixei de estar com o pé no chão. Então, se eu estou fazendo uma entrevista de emprego e me lembro de uma experiência ruim, mas consigo, não, eu vou respirar. Usa a respiração que você põe o pé no chão. Respira e diz, estou o pé no chão. É outra situação, vou começar tudo de novo. Aí você enfrenta a situação de emprego legal. Muito Agora, bom. se você ficar dominado, eu vou sair mal, vai acontecer a mesma coisa. E ele fez uma expressão feia. É. Ele deve estar pensando assim, assim, assim de mim. Sabe por quê? Porque aí ser. já começa a haver um diálogo interno na sua cabeça. Você começa a ter um diálogo interno aqui, que eu vou desenhar mais ou menos, deixa eu apagar aqui que ajuda. Isso. A nossa cabeça, tudo determinado da nossa cabeça. Sim. Não é no lado de fora, não. Sim. Pode acontecer o que acontecer do lado de fora, mas quer determinar o que acontece na cabeça. A nossa cabeça tem, digamos assim, eu vou usar um esquema da análise transacional que clarifica isso melhor. Aqui nós temos as 3 partes da personalidade: pai, adulto e criança. Isso aqui estão gravadas aqui no cérebro, né? Então, se houver um diálogo entre essa parte aqui, um diálogo negativo, vou botar aqui o lado negativo, você vai se sair mal em que você fizer. Você vê eu vejo uma menina bonita, você vê uma menina bonita e bacana, você vê um cara bacana que você está paquerando, você fica alegre, mas aí depois, é caminhão demais para mim, é areia demais para o meu caminhão, não vou conseguir, põe, já houve um diálogo interno. Aí você saiu de pé no chão, perdeu o pé no chão. Aí você já foi para um outro tempo, já foi para o futuro ou foi para o passado. Muito bom. Gente, olha só, a gente luta contra o tempo mais. aqui. Doutor Marcelo, muito pouco obrigado tempo pela para presença. Foi tanta aula, sensacional. tanto conhecimento, aprendizado. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.